Fala pessoal, ligado aqui no canal da Família The Baptist, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Batista e no vídeo de hoje nós vamos falar de onde surgem os atos pecaminosos. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e bora pro vídeo. Eu não sei se você já se perguntou, mas por que você mente? Por que nós mentimos? Por que nós sentimos inveja? De onde vem a cobiça do nosso coração? De onde vêm os atos pecaminosos que nós cometemos? O que a Bíblia tem a dizer a esse respeito? Eu sei que muitas vezes nós temos a tendência de tratar o pecado de forma rasa e superficial, mas será que a Bíblia trata o pecado dessa forma? Bom, nós precisamos entender primeiramente o que é pecado. 1 João vai dizer que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, tudo aquilo que transgride a lei de Deus é pecado. A palavra grega para pecado é hamartia, que significa literalmente errar o alvo. Então, pecado é você errar o alvo. A pergunta que fica então é: qual seria o alvo? Qual seria esse alvo que ao errarmos esse alvo nós estamos cometendo iniquidade? Bom, então nós precisamos olhar para a lei. Se pecado é a transgressão da lei, qual que é a função da lei? A função da lei, em última instância, é glorificar a Deus, porque ela revela o caráter santo, justo e imaculado de Deus. Então, pecado nós podemos definir ali como a Confissão de Fé de Westminster vai dizer, que é errar o alvo, e esse alvo é a glória de Deus. Então, quando eu vivo de uma maneira, ou quando eu cometo um ato que não glorifica a Deus, eu estou pecando. O nome disso é pecado, não é erro, tá bom? Às vezes a gente tenta minimizar as nossas ações e dizer foi só um errinho, foi só um deslize, mas esse deslize, esse errinho tem nome, e o nome dele é pecado. Bom, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia tem uma frase, um versículo que eu gosto bastante, que vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, o texto aqui ele é muito claro, ele está dizendo que o pecado entrou no mundo por um homem. Então, ou seja, um homem deu a legalidade para o pecado entrar no mundo. Quem foi esse homem? Adão. E por meio desse homem, o pecado passou a todos os outros homens. A pergunta é: como esse pecado passou a todos os outros homens? Bom, o pecado passou a todos os outros homens porque todos os outros homens surgiram, nasceram, tiveram origem em Adão. E não no Adão santo lá. Não que Adão fosse santo, né? Mas Adão era inocente. Então, não no Adão inocente, mas já no Adão culpado. Então é por isso que nós já nascemos com uma natureza corrompida pelo pecado e debaixo da mesma culpa que o nosso pai Adão. Então todo ser humano que nasce, que vem para a terra, todo bebezinho bonitinho que você vê, que você beija, que você pega no colo, que você acha fofinho, está debaixo da condenação de Adão, está debaixo da condenação do pecado e tem uma natureza inclinada ao pecado, uma natureza que é escrava do pecado, sendo, portanto, um pecador. Então, nós podemos ver que a Bíblia trata o pecado de forma a ser algo inerente do homem. Não apenas como um ato que o homem produz, mas como um ato que é fruto, e esse fruto revela algo interno no homem. Então, lá nos evangelhos, Jesus ele está ali numa conversa, se eu não me engano, com os fariseus, ele vai dizer o seguinte: o pecado do coração do homem sai as idolatrias, as imundícies, os adultérios, os homicídios, todas essas coisas saem do coração do homem. Então o que contamina, na verdade, não é o que entra. Os judeus tinham muito essa coisa de separação, né? Não, a gente vai se separar para não se contaminar. Então Jesus vai dizer: o que contamina, na verdade, não é o que entra em vocês, mas é o que sai de vocês, porque na verdade vocês são mal, vocês são pecadores. Então, ou seja, nós não somos pecadores porque nós cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque nós somos pecadores.
está ligado àquilo que nós somos por natureza. Então talvez você esteja ouvindo isso e agora surge a pergunta, então cara, se eu sou um pecador e tudo que eu consigo fazer na maioria das vezes é pecar, então como que eu posso lutar contra o pecado? Como que eu posso lutar contra mim mesmo? Porque o evangelho na verdade é isso, uma chamada para negar a si mesmo. É tomar a tua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Então o evangelho começa com o chamado de negue-se a si mesmo. Por quê? Porque você é um pecador. Então, talvez fique a pergunta agora, como que eu faço para negar a mim mesmo? Então a gente pode olhar para a sociedade e a gente vai perceber que a sociedade cria leis, uma boa moral, ética e um tanto de recurso humano educativo a fim de educar a natureza e o comportamento humano. Mas na verdade a gente consegue meio que modelar ali os comportamentos ou pelo menos dar uma maquiada no comportamento humano. Só que nós percebemos que o pecado ainda continua e nós percebemos o reflexo disso na sociedade. Então, qual seria a resposta ideal para o pecado? Se o pecado provém do coração, se o pecado é na verdade resultado de um coração mau, nós precisamos tratar a raiz da coisa. E Jesus, Deus, lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele vai dizer que ele nos daria um coração novo, um coração de carne e não de pedra. Então, a resposta para o pecado não é apenas uma boa moral, uma lei ou ensinamentos éticos. A resposta para o pecado é um novo coração, é a regeneração do espírito, é a regeneração da nossa natureza que foi maculada e distorcida pelo pecado. A resposta para o pecado está escrita lá em João capítulo 3, versículo 3. É necessário nascer de novo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito de Deus. Então, a resposta para o pecado e o meio pelo qual você, o meio pelo qual nós, o meio pelo qual eu posso vencer o pecado é pela fé em Cristo Jesus, aquele que me justifica e me purifica de todo pecado. A resposta para o pecado é o Evangelho. A resposta para todo pecado continua sendo o Evangelho. Então, você pecador, eu pecador, nós pecadores, carecemos da glória de Deus, carecemos da obra redentiva do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, se de alguma forma esse vídeo abriu os seus olhos para a atual situação dos evangélicos, da sociedade e de todo ser humano, não se esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo que você vai estar me ajudando demais e, se possível, deixar um comentário, talvez incentivando o canal, dando alguma ideia de vídeo aí. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Falou. Até a próxima.